Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos a respeito de amplificadores operacionais, vamos ver agora outras aplicações da configuração inversora. Então, nesse primeiro circuito que vocês estão vendo, eu queria que vocês notassem que no lugar dos resistores R2 e R1, nós utilizamos impedâncias Z2 e Z1. Né? Então, a gente ainda pode usar a mesma função de transferência, né? Ou seja, se eu considerar VO por VI, tá? Como a gente está usando aqui no lugar de resistências impedâncias, certo? Então eu vou usar VO de S sobre VI de S. Isso aqui vai ser igual a menos, né, uma configuração inversora, a impedância Z2 dividido pela impedância Z1. Né? E isso daí tem bastante aplicação para a gente. A gente vai ver que dependendo do que a gente coloca nos lugares de Z2 e de Z1, nós podemos ter circuitos interessantes que podem ser bastante úteis. Tá? Então, um primeiro circuito seria o que a gente vai usar aqui agora, só um instantinho. Como é que eu faço? Só um instante, pessoal. Bom, então, um primeiro exemplo do que nós podemos fazer, né, usando essa estrutura, onde nós trocamos as resistências R2 e R1 por impedâncias, tá, é o chamado integrador inversor. Então notem que aqui nós mantivemos uma resistência no lugar de R1, né? Mas aqui, no lugar do que seria R2, nós utilizamos um capacitor. Tá? Nesse caso, então, nós vamos ter a seguinte situação. A gente vai ter o seguinte, deixa eu trocar de lápis aqui, pronto. A gente vai ter a seguinte situação, vejam, a corrente I, né, que vai estar passando aqui pelo resistor, nós podemos calculá-la facilmente como sendo I igual à tensão de entrada, né, VI de T, né, dividido pela resistência R1. Né? Lembrando, né, que aqui nós temos o curto-circuito virtual, então é como se aqui eu tivesse em terra, certo? Por isso que a nossa corrente I pode ser dada por essa expressão. Bom, já a tensão de saída VO, nós vemos que ela vai ser igual a menos a tensão no capacitor VC. Né? Por quê? Porque a polaridade da tensão do capacitor é essa aqui, tá? Enquanto que o VO tem essa polaridade, certo? Aqui a gente tem um terra. Então nós vemos que o mais do VC está do lado do terra, enquanto que no caso do VO, né, o terra estaria aqui embaixo, então eu tenho o mais e o menos. Então o VO é igual a menos VC. Tá? A partir daí, a gente pode escrever a seguinte expressão. Tá? A gente pode dizer, né, que VC vai ser igual a 1 sobre C, né, da integral da corrente I de T dt. Deixa eu só desenhar isso aqui direito que ficou ruim. I de T dt, certo? Sendo que aqui, né, para ficar mais rigoroso um pouquinho, a gente vai usar também I de T. Né? Então, I de T vai ser igual a VI de T sobre R1. Tá? Então, a gente chega aqui nessa expressão para VC. Faltou aqui a gente acrescentar, né, a tensão inicial que eu tiver em cima do capacitor, né, que é o VC de zero. Ok? Bom, fazendo agora isso aqui, dizendo que VO é igual a menos VC, e portanto vai ser igual a menos 1 sobre C da integral de I de T dt menos o VC de zero, tá? E a partir daí eu posso escrever que o meu VO vai ser igual, né, a menos 1 sobre C integral, no lugar do I de T,
No lugar do I de t agora, nós vamos substituir essa expressão aqui. Ó. Então aqui vai ficar VI de t sobre R dt menos VC de O. E daqui a gente pode tirar que o valor de VO vai ser igual a menos 1 sobre, colocando o R para fora, né, porque é constante, integral de VI de t dt menos a tensão inicial que eu tiver no capacitor. Tá? Então, com isso, a gente chega no valor da expressão que observamos que a tensão de saída VO é a integral, né, é a integral da tensão de entrada. Daí a denominação de integrador inversor. Né? O inversor vem porque, como a gente fez a partir da configuração inversora, eu vou ter um sinal de menos. Tá? Observem, assim, dessa maneira, que, como eu disse, né, o nome amplificador operacional vem do fato de que ele pode ser usado para fazer diversas operações. A gente já viu ele ser usado para fazer soma, subtração, multiplicação, e agora a gente está vendo ele ser usado para fazer uma integração. Né? Bom, por outro lado, no domínio da frequência, eu posso dizer que VO de S, né, sobre VI de S vai ser igual a menos Z2 sobre Z1, né, como a gente viu antes. Então isso aqui vai ser menos. Quem vai ser Z2 de S? Né? Então, Z2 de S vai ser igual a 1 sobre SC. E o Z1 é a resistência R. Tá? Então, daqui a gente tira, né, que vai dar menos 1 sobre SRC. Se a gente fizer, né, considerar S igual a J ômega, para a gente poder determinar no regime permanente senoidal, né, então a gente vai ter que VO de J ômega sobre VI de J ômega vai ser igual a menos 1 sobre J ômega RC. Tá? Bom, a gente pode agora fazer o seguinte, a gente pode escrever as expressões para módulo e fase dessa função de transferência. Tá? Essa resposta de frequência. Desculpa, a função de transferência foi aqui. Né? E aqui a gente está vendo a resposta de frequência. Então, para isso, o módulo, né, de V0 de J ômega sobre VI de J ômega vai ser igual, basicamente, né, a 1 sobre ômega RC, tá? E por outro lado, a fase, nesse caso, vai ser igual. Bom, aí a fase é o seguinte, o menos daqui, ele significa uma defasagem de 180 graus, né? E o numerador é constante, então tem fase nula, e o denominador tem fase de menos 90. Tá? Então, menos 90 menos 180 dá menos 270. Tá? Então, a fase seria de menos 270, que é a mesma coisa que mais 90. Tá? Nesse caso, certo? Menos 270 graus, que é a mesma coisa que mais 90 graus. Tá? Então, a partir daí, a gente pode escrever o diagrama de módulo. Deixa eu tentar fazer aqui de um modo que fique fácil de ver. Então, aqui seria o módulo de V0 por VI, né? E aqui está em ômega, né? E a gente teria algo mais ou menos assim. Certo? É uma reta, tá? Com a queda de menos 20 dB por década.
tá? E esse ponto aqui onde ele cruza é o ponto 1 sobre RC. Tá? É o ponto em que o ganho cai a 0 dB. Né? É o ponto que o ganho cai a 0 dB. Como é que eu sei isso? Bom, fácil, né? Se a gente vem aqui em ômega e substituir por ômega por 1 sobre RC, então vai cancelar com esse RC aqui e o módulo vai dar unitário, o que significa 0 dB. Tá bom? Então, a ômega do integrador, que é assim que é chamado, ou seja, a frequência do integrador, tá? Vai ser igual a 1 sobre RC. Bom, uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte, é que para sinais DC, né, para sinais DC, o ganho, né, ou seja, com frequência igual a 0 Hz, né, VO sobre VI é igual a infinito. Né? Por quê? Né? Porque nesse caso aqui, tá, a gente vai ter que, para níveis DC, o capacitor é um circuito aberto. O capacitor é um circuito aberto. Né? Então a impedância dele é infinita para níveis DC. Então eu vou pegar uma impedância infinita e dividir por uma impedância finita, vai dar obviamente infinito. Né? E a gente também pode ver isso por aqui, né? Ou mais especificamente aqui. Se eu botar ômega igual a 0, o meu módulo vai dar infinito. Tá? Então isso cria um problema. Por quê? Porque se eu estiver tentando calcular a integral de um sinal, e esse sinal que eu quero calcular a integral, ele tem um nível DC, por menor que seja esse nível DC, automaticamente a saída vai ser saturada. Tá? Porque o ganho para níveis DC é teoricamente infinito, mas é muito elevado, e rapidamente a saída do integrador vai ser saturada. Tá? Como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, a gente pode resolver esse problema fazendo o seguinte. Então a gente vai resolver a seguinte situação, que na verdade ele está baseado no exemplo do livro. Tá? Então imagine o seguinte, imagine que nós gostaríamos, tá, de projetar um circuito com as seguintes características. Vamos desenhar aqui, ó. Só para vocês terem referência, isso aqui é o exemplo 2.3 da quarta edição do Cedra. Tá? Nas outras edições eu confesso que não me lembro qual mas eles têm na quinta edição, ele tem também na quinta edição. Tá? Então vejamos, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, o circuito a ser considerado no nosso projeto é esse aqui. Deixa eu desenhá-lo aqui. Menos, mais. Aqui a gente tem o resistor. Aqui eu vou ter o sinal de entrada, VI, um resistor R1. E aqui a gente vai ter o seguinte, primeiro, nós vamos ter o capacitor C, aqui eu tenho VO, né? Vou botar maiúsculo, a gente está fazendo em frequência, VO, tá? E aqui, ó, isso aí por si só, seria o integrador que a gente acabou de ver, tá? Só que a gente vai fazer uma modificação aqui. Nós vamos introduzir aqui, em paralelo com o capacitor, um resistor
R2. Um resistor R2. Então agora eu tenho o capacitor e em paralelo com ele eu tenho um resistor R2. Vamos tentar analisar esse circuito agora e vamos entender como é que funciona. Bom, então como a gente já viu, o VO vai ser igual a menos, né, Z2 dividido por Z1, ok? Quem é Z2 nesse caso? Né? Então Z2 vai ser igual a R2, né, em paralelo com 1 sobre SC. Ou, tá, a gente pode também prosseguir da seguinte maneira. Eu poderia então a partir daqui dizer que VO vai ser igual a menos R2 em paralelo com 1 sobre SC dividido por R1, mas eu também posso fazer o seguinte, deixa eu vir para cá, eu vou dizer que VO vai ser igual, tá, a menos, no lugar de Z2, que eu tenho aqui, ó, que é a impedância, eu vou usar a admitância da seguinte maneira, eu vou ter 1 sobre R1 Y2, né, onde, né, Y2 é igual a 1 sobre Z2. Z2 é a impedância, Y2 é a admitância. Então, a admitância é o inverso da impedância, e assim eu posso escrever essa expressão de forma mais simples. Eu posso agora vir aqui e dizer que vai ser menos 1 sobre R1 que multiplica. Quem vai ser a admitância Y2? Ora, a admitância Y2 vai ser 1 sobre R2 mais SC. E aqui já fica mais simples a gente desenvolver. Eu posso ter então menos 1 sobre, aí eu vou ter R1 sobre R2 mais SC R1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por R2 dividido por R1, né? Então se eu multiplicar por R2 sobre R1 em cima e multiplicar por R2 por R1 embaixo, eu vou ter que o meu VO vai ser igual a menos R2 sobre R1 dividido por, bom, aí esse termo aqui, né, esse termo aqui multiplicado por esse vai dar 1, né, então eu vou ter 1 mais, e quando eu multiplicar esse termo aqui por isso aqui, eu vou obter SR2C. Ok? Bom, a partir daí, certo? Eu posso fazer o seguinte. Eu agora vou proceder da seguinte maneira. Primeiro passo que essa questão está fazendo para a gente, né? Que eu cometi só para vocês é o exemplo 12.3 do livro. Então, primeira coisa, determinar o ganho CC, ou seja, o ganho de corrente constante. Quem é o ganho de corrente constante? Ora, é simples, né? É o ganho DC. Se eu faço que S é igual a zero, então me resta basicamente, né, VO sobre VI igual a menos R2 sobre R1. Então vejam como essa configuração, essa estrutura aqui, ó, resolve o problema de que para sinais DC o integrador tem ganho infinito. Porque o que vai acontecer? Se eu estou usando um sinal DC, esse capacitor vai ter impedância infinita. Porém, eu vou ter esse caminho aqui para a corrente. Isso aqui vai ser como um circuito aberto. Então, nessas condições, eu vou ter R2 sobre R1 e o problema está resolvido. Tá? Bom, mas vamos entender como é que esse circuito funciona para frequências diferentes. Né? Eu tenho essa função de transferência aqui, vamos até dar uma circulada nela. Né? Eu tenho esse valor para VO. Ah, faltou uma coisa aqui, né? Na verdade, faltou uma coisa em vários lugares aqui.
Esse aqui, na verdade, é VO sobre VI, me desculpem. Aqui é VO sobre VI, aqui é VO sobre VI, e aqui também é VO sobre VI. É a expressão do ganho, né, pessoal? Deixa eu puxar isso aqui mais para cá um pouquinho. Agora eu vi porque que eu errei. O ponto é o seguinte. Aqui eu tenho a saída VO, tá? Aí eu tenho a saída VO, certo? Só que, né, o ganho VO por VI é que é igual a menos, né, Z2 dividido por Z1, ok? Então agora sim. Aí agora que eu já corrigi, desculpem, né? Está todo mundo com as expressões corretas, VO dividido por VI. Então a gente vê aqui que quando eu tenho um sinal CC, é como se esse termo em S desaparece e fica só o numerador, claro, multiplicado por menos 1. Ok? Bom, vamos em frente. Qual é o próximo passo? Nessa questão, no próximo passo, ele pede para a gente quem é ômega zero. Ômega zero é a frequência de 3 dB. É a frequência de 3 dB. Então, em eletrônica 1, em eletrônica, né? Em eletrônica 1 não, em eletrônica, a gente determina a largura de faixa de um determinado circuito, né, a faixa de operação, a faixa de passagem de um determinado circuito, a partir da frequência de 3 dB. Existem vários critérios para você determinar a largura de faixa de um sinal. Em princípios de comunicações, vários são usados. Né? Tem o critério de 90% da potência, o critério de 99% de potência, tem critérios em função de energia e tal. Né? Mas em eletrônica, o que prevalece é a frequência de 3 dB. O que significa isso? É a frequência na qual o ganho tem uma queda de 3 dB. Tá? Então, o ideal para um amplificador, vou fazer um rascunho aqui só para vocês entenderem, né? Então, o ideal para um amplificador é que ele tenha uma largura de faixa infinita, só que ele não tem. Né? Então, o que é que vai acontecer? Vai chegar numa determinada faixa de frequência que o sinal começa a cair. Quando ele cair de menos 3 dB, a gente determina que essa é a frequência de corte dele. No caso, esse seria um circuito passa-baixa. Né? Então, essa é a frequência de 3 dB. E essa frequência de 3 dB ela corresponde ao seguinte: ela corresponde ao ponto, né, em que o ganho dela, né, cai de. Ele dá mais ou menos 70% do ganho original. Né? Na verdade, a gente vai ter assim: ó, para ômega igual a ômega zero, né, a gente vai ter que o módulo da função de transferência, que é em função de ômega, vai ser igual a K, onde K é o ganho DC, né, dividido por raiz de 2. Certo? Então, se a gente aplicar isso daí, a gente... 1 sobre raiz de 2 dá mais ou menos, né, 0,7. Né? E se a gente jogar isso para a fórmula de dB, que é 20 log do ganho, a gente vai ver que isso representa um ganho de 3 dB em relação ao ganho DC. Tá bom? Então, nesse caso, como é que a gente vai determinar isso? Ora, no nosso exemplo aqui, o nosso circuito ele vai ser R2 sobre R1 dividido, ficou horrível essa linha, deixa eu fazer de novo, né, pela raiz quadrada de 1 mais, né, e aqui eu vou ter, ó, no lugar de S aqui, vai entrar ômega, né, então aqui eu vou ter ômega RC. Esse termo aqui vai ao quadrado, e esse termo aqui vai ao quadrado, porque a gente quer determinar o módulo. Tá? Então, no caso, eu vou ter o seguinte, o K, que é o ganho DC desse circuito, é R2 sobre R1, dividido por raiz de 2. Né? Isso aqui vai ser igual também a R2 sobre R1. Então, claro que isso a gente vai cancelar com isso. E aqui eu vou ter raiz quadrada
1 ao quadrado, 1, né? E aqui eu vou ter ômega RC ao quadrado. Então, basicamente, eu vejo, né, que se eu tirar os dois lados do radical, né, eu vou ter que 2 vai ser igual a 1 mais ômega RC ao quadrado, né? E daí a gente vai ver que ômega RC ao quadrado vai ser igual a 1. Portanto, né? Portanto, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então vai ficar ômega RC igual a 1 e, portanto, ômega igual a 1 sobre RC. Apenas uma coisa que me escapou aqui, pessoal, né? Como isso aqui, né, é para ômega igual a ômega zero, eu deveria ter posto aqui ômega zero, aqui ômega zero, aqui ômega zero. Esse ficou ruim, né? Aqui ômega zero e ômega zero. Então a minha frequência de corte de 3 dB é ômega zero igual a 1 sobre RC, tá? Que era, de certa forma, a mesma frequência de corte que a gente já tinha visto para o integrador completo, né? Bom, pessoal, então dando sequência aqui na resolução da questão, né? A gente chegou no cálculo da frequência de 3 dB, que é a frequência de corte, né? Aí na sequência ele pede para a gente o seguinte, ele pede que nós projetemos, tá? Projetar para um ganho de 40 dB em corrente contínua, tá? Então a gente já viu que para corrente contínua, VO sobre VI, né, vai ser igual a menos R2 sobre R1, né? E a gente sabe que 40 dB corresponde, na verdade, a um ganho de 100, tá? Então a gente quer que isso aqui seja igual a 100. Então eu preciso que R2 seja 100 vezes R1. Também tem um outro ponto que ele vai dizer o seguinte: projetar para que a resistência de entrada seja igual a 1 kΩ. Ora, nós sabemos que a resistência de entrada da configuração inversora, né, Rin, mesmo considerando que tenha, no lugar de um resistor R2, que tenha um capacitor em paralelo com o resistor, isso não tem efeito, né? A nossa resistência de entrada vai ser igual ao resistor R1. Então isso significa que o meu resistor R1 deve ser igual a 1 kΩ. Daí, portanto, como eu quero um ganho, né, de 100 para nível DC, né, então eu vou ter que R2 vai ser igual a 100 vezes R1, portanto vai ser igual a 100 kΩ. Então a partir daqui a gente determinou o valor de R2 e de R1. Né? Determinamos o valor desses dois resistores, desculpa. Bom, para terminar de projetar o nosso circuito, o único componente que ainda não está determinado é o capacitor. E aí a gente vai chegar no capacitor a partir da próxima coisa que ele vai nos pedir. Ele vai nos pedir para projetar para a frequência de 3 dB, FO, igual a 1 kHz. Ora, a gente viu que ômega O, né, vai ser igual a 1 sobre R2C. Então, daí eu posso tirar o seguinte, que para FO igual a 1 kHz, tá? Então, a gente sabe que ômega O, né, é 2π FO, né? Então isso aqui vai ser igual a 2π vezes 1 kHz, que é 1000.
tá? O R2 eu já sei que vai ser igual a 100 km. Então daí eu posso dizer que, né, 2 vezes 10 elevado a 3 π, né, 2000 π, vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 5, que é o 100K, né, vezes, que é o valor de R1, C. Então daqui eu posso tirar que o capacitor C, né, vai ser igual a 1 sobre 2π vezes 10 elevado a 8. E, por isso, C vai ser igual a... deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vai dar o seguinte. 10 elevado a 8, 2 vezes π inverte. Então vai dar 1,59 nanofarads. É o capacitor que eu preciso utilizar. Bom, isso conclui o nosso exemplo, né? E a gente vê o seguinte, né? Nós vemos que dessa forma, utilizando, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Utilizando o resistor R2 em paralelo com o capacitor, eu consegui resolver o problema que eu tinha, que para um integrador simples o ganho DC era infinito, né? O integrador simples, lembrando, é esse circuito aqui, né? Porque a impedância do capacitor para níveis DC é infinita, e essa impedância dividida por essa dava um ganho infinito para níveis DC. No que eu botei aqui um resistor em paralelo, eu criei um caminho alternativo para o sinal quando para o nível DC, né, que não é pelo capacitor. Então eu passo a ter esse circuito aqui. Então para o nível DC, isso aqui é um circuito aberto. Então fica apenas isso aqui. E aí vai dar R2 sobre R1, o ganho da configuração inversora simples, né? E a gente viu aqui como é que fica o ganho, a resposta-frequência, né? Calculamos módulo, né? Já determinamos a frequência de corte de 3 dB, certo? E depois partimos para o projeto, né? Então a primeira parte do projeto, esse 40 ficou feio, deixa eu consertar ele aqui, né? A primeira parte do projeto foi determinar que R2 é 100 vezes R1, para poder conseguir o ganho de 100 que eu desejo. Depois, como a resistência de entrada é 1K e a resistência de entrada é igual a R1, então R1 é igual a 1K, e daí eu tiro que R2 é igual a 100K. E aí, para obter uma frequência de 3 dB de 1 kHz, né, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Então, a partir daí, como eu já tenho o valor de R2, eu determino o valor do meu capacitor, e com isso a gente conclui esse exemplo. Tá? Vamos apenas ver mais um circuito, e a gente vai terminar essa aula de hoje. Tá? Então, bom, nós falamos do integrador, mas nós temos o seu análogo, né? O circuito diferenciador inversor. Tá? Veja, não é o amplificador de diferenças que a gente viu na outra aula. Agora é um diferenciador realmente. Então a gente vai ter o seguinte circuito. Deixa eu desenhar ele aqui. Menos, mais. Aqui vai para o terra. Bom, aqui eu vou ter. Agora o capacitor fica aqui. Então aqui eu tenho o sinal de entrada VI, certo? Deixa eu fazer de outra maneira. Eu tenho VI de T, ficou difícil de ver esse T aqui, opa. Isso, agora deu. Então eu tenho VI de T, aqui eu tenho o capacitor C,
E aqui eu vou ter, na realimentação, um resistor R. Tá? E aqui eu tenho a saída VO de T. Bom, então por aqui vai vir uma corrente I, e essa corrente I depois vai passar por aqui. Né? Por quê? Porque por aqui ela não consegue entrar porque a impedância é infinita. Tá? Então a partir daí eu posso escrever o seguinte, que a corrente I de T, né? A corrente que vai estar passando pelo capacitor, vai ser igual a C, né? dVi de T dt. Então a gente vê que a corrente que passa pelo capacitor é a derivada da tensão. Né? Por outro lado, eu sei que VO de T vai ser igual a menos, né, RI. Tá? Menos RI. Por que menos? Porque lembre-se que eu tenho o terra virtual aqui. Né? Então, a partir dessas duas expressões, eu posso escrever que VO de T vai ser igual a menos RC dVi de T dt. Certo? E vocês podem ver, então, que aqui ó, eu vou ter que a minha tensão de saída é a derivada da tensão de entrada. Então, mais uma vez, um amplificador operacional justificando o seu nome, né, de ser justificando o seu nome de ser um amplificador operacional, um circuito usado para fazer operações aritméticas. Né? A gente já usou para soma, subtração, multiplicação, integração e agora diferenciação. Tá? Bom, em termos de função de transferência, a gente pode dizer que VO de S sobre VI de S vai ser igual a menos, né? Eu vou ter que a impedância dessa parte aqui é o próprio R, né? Então aqui eu vou ter R sobre, e no caso do capacitor vai ser igual a 1 sobre SC. Né? Então daqui eu vou ter menos, né, S RC. Tá? E daí eu posso determinar que o módulo de VO sobre VI vai ser igual a RC, né? Perdão, ômega RC. Então vamos fazer aqui, deixa eu botar aqui para ficar mais organizadinho. Vamos fazer assim, para S igual a J ômega, né, no regime permanente senoidal, eu vou ver que o módulo de VO sobre VI, né, vai ser igual a J, não tenho J, vai ser igual a ômega RC, né, e por sua vez a fase, como o denominador é unitário, então não tem fase igual a zero, né, e o numerador é que depende de ômega, né, o numerador é que depende de ômega, a gente vai ter o seguinte, que a fase nesse caso seria de mais 90 graus, porque está no numerador. Mas como eu tenho o menos da configuração inversora, então eu tenho uma defasagem de 180 graus, menos 180. Então mais 90 menos 180, eu vou obter aqui menos 90 graus de fase. Tá? Então, de forma análoga, eu posso agora escrever aqui um gráfico aqui é em ômega, né? E aqui vai ser o módulo de VO sobre VI, tá? Em dB, e a gente vai ter basicamente isso aqui.
Isso aqui vai ter uma inclinação de mais 20 dB por década, certo? E esse ponto aqui é o ponto 1 sobre RC, tá? Que é, nesse caso, a constante de tempo do circuito Nossa, tá difícil de ler o que está escrevendo aqui embaixo. Deixa eu tentar de novo, pessoal. Fazer uma letra mais bonitinha. A constante de tempo do circuito diferenciador, tá? Bom, então com isso, tá? A gente vê o seguinte, o que acontece para um nível DC? Ora, para um nível DC, se eu tentar passar um nível DC aqui, eu vou ter que a impedância do capacitor vai ser infinita, né? Então não vai passar corrente por ele. Se não passa corrente por ele, I é igual a zero e VO é igual a zero. Então não tem saída. A grande questão aqui é que para frequências elevadas, a impedância do capacitor é baixa. E aí, o que vai acontecer com isso? Se a impedância do capacitor é baixa, certo? Se a impedância do capacitor é baixa, eu vou ter que, à medida que a frequência S aumenta, o ganho vai crescendo cada vez mais. Então esse circuito ele tem um grande problema. Ele é considerado como um amplificador de ruído, porque o que a gente normalmente chama de ruído são sinais de alta frequência, né? E sinais de alta frequência, como o nome diz, tem alta frequência e vão ter ganho elevado. Então, se você está tentando calcular a derivada de um sinal e ele tem um ruidinho de amplitude bem baixa, mas de frequência muito alta, ele vai ser extremamente amplificado e na saída ele vai estar enorme, vai bagunçar a sua saída todinha, tá? Uma alternativa para isso, análoga àquela que a gente usou para o integrador, é a gente colocar aqui, insere com o capacitor um resistor de pequeno valor, tá? No caso até foi bom ter falado disso, que eu lembrei agora, no caso do integrador, né, esse resistor que a gente vai botar aqui, ó, se a gente quiser que o circuito funcione parecido com o integrador, eu devo usar um R2 o maior possível. Por quê? Como é que é o integrador puro? É sem isso. Então seria com R2 igual a infinito. Aí eu tenho um integrador puro. Qual é o problema disso? O problema disso é que o ganho DC é infinito e o circuito satura. Se eu tiver qualquer componente DC na entrada. Então eu não quero um integrador puro. Eu quero botar um R2. Só que, se eu botar um R2 pequeno, eu distorço, eu mudo muito o comportamento do circuito. Então, a gente tem que encontrar uma solução uma solução equilibrada entre um caminho e outro. Se eu boto um R2 muito baixo, o comportamento dele fica muito distante de um integrador. Se eu boto um R2 muito alto, os sinais de nível DC ainda vão ter um ganho muito elevado, porque lembrem que o ganho DC, né, como a gente viu aqui, cadê? Está aqui, ó. O ganho DC é R2 por R1. Se eu boto um R2 muito grande, eu volto para o problema do integrador. Então a gente vai tentar equilibrar esses dois aspectos, usando uma R2 que seja grande o suficiente para poder ter um comportamento de integrador nas frequências que eu quero que ele funcione como integrador, mas que para frequências mais baixas, né, e sobretudo para níveis DC, eu não tenha um ganho tão elevado assim que leve a saída do meu integrador para saturação. Tá? Dessa mesma forma, de forma análoga, o resistorzinho que eu vou botar aqui, idealmente deveria ser zero. Só que se eu boto zero, o circuito fica do jeito que está aqui. E aí não muda nada, ele vai continuar sendo um amplificador de ruído, um amplificador de sinais de alta frequência. Tá? E isso é problema em eletrônica. Então eu não posso botar zero, não posso deixar do jeito aí. Aí eu boto alguma coisa. Mas se eu botar um resistor muito grande, ele vai começar a se afastar muito do comportamento que eu gostaria que ele tivesse de um diferenciador. Então eu tenho que escolher um resistor aqui que seja não tão grande
para poder não distorcer muito a operação desse circuito como diferenciador nas frequências que eu quero que ele atue como diferenciador, mas que por outro lado não seja tão pequeno assim, para poder impor um limite à amplificação de sinais de alta frequência, para que eles não destruam a saída todinha, tá bom? Então isso é um equilíbrio que a gente vai ter que perseguir ao longo de eletrônica frequentemente. Sempre a gente vai falar do... Eu sempre brinco na história do lençol curto, né? Você puxa para um lado para poder ficar mais parecido com o integrador ideal, aí você cria problema por outro, né? Porque ele vai ter um ganho DC infinito, vai saturar a saída. Ou então você puxa para o outro para não ter esse problema da saturação da saída, e ele começa a se afastar do comportamento do integrador. A mesma coisa acontece no diferenciador e a mesma coisa acontece com um monte de circuito em eletrônica. Então a gente vai ter que lidar com isso com alguma frequência, tá bom? Bom, pessoal, na nossa próxima aula a gente vai ver as imperfeições dos amplificadores operacionais. Por hoje a gente para por aqui. Obrigado.